Estudante estuda Inéditas 2021. Não há hierarquia entre os princípios. Item correto. A doutrina nos ensina que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são os princípios basilares do direito administrativo, mas não há hierarquia entre os princípios. Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da indisponibilidade do interesse público, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto expressamente na Constituição Federal, sendo aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Item correto. Princípio da legalidade. Está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. É aplicável às administrações públicas direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da legalidade é uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. A lei define os direitos individuais, impõe limites de atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. Item errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública. Busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Item correto. Exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público. Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Pode haver um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que pode não querer se desfazer do seu imóvel, e o interesse da sociedade, que necessita da escola. Nesse conflito, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público e coloca-se em posição de superioridade perante o particular. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto. Regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021.
O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado. Poder público sofre várias limitações ou restrições. Agente público não pode vender, alienar, um bem que esteja sendo utilizado de forma direta na prestação de serviços para a sociedade. Não pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando um hospital público. Estudante estuda Inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto. Legalidade administrativa. Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo: dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos contratos administrativos, a administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto. Contratos administrativos. Há aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato, pode realizar mudanças no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, há aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. As relações que a administração pública afirma se submetem unicamente ao direito público. Item errado. As relações que a administração pública afirma podem estar submetidas, dependendo do caso concreto, tanto ao regime de direito público como ao de direito privado. Por exemplo, uma secretaria municipal, normalmente, sujeita-se ao regime de direito público, porém, se sujeitará ao regime de direito privado, por exemplo, quando emitir um cheque de pagamento, pois na emissão de um cheque para pagamento não estarão presentes, pelo menos não diretamente, as prerrogativas inerentes ao direito público. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração pública designa, em sentido amplo,
os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo tem apenas prerrogativas, ou seja, privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, não tendo sujeições, pois obedece o princípio da supremacia do poder público sobre o privado. Item errado. Regime jurídico administrativo tem prerrogativas e sujeições. Regime jurídico administrativo, dois aspectos. 1. Prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. 2. Sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. O município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular, possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Item correto. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Além disso, o regime administrativo se baseia na existência de poderes especiais, contrabalançados pela imposição de restrições especiais. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público fundamenta a existência das sujeições para a administração pública. Item errado. Supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Prerrogativas ou poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Item correto. Indisponibilidade do interesse público
Representa as restrições na atuação da administração pública. Representa a defesa dos interesses dos administrados. A administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público, não é titular do interesse público. Os interesses públicos pertencem ao povo. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública. Item correto. Segundo Barchet, os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. Por exemplo, o princípio da moralidade ajusta a atuação da administração pública. Assim, a administração deve respeitar os princípios da probidade e boa-fé, tornando então inválidos os atos decorrentes de comportamentos fraudulentos e de má-fé. Estudante estuda Inéditas 2021. Formam o famoso mnemônico, LIMP, e são os princípios expressos na Constituição Federal de 1988. A legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade e eficiência. Item errado. Motivação não é um princípio expresso na Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. Item correto. Princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência balizam a atuação administrativa dos órgãos de todos os poderes, ou seja, orientam a atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das entidades administrativas que integram a administração indireta de direito público ou direito privado, de todos os níveis de governo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!